Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? É isso aí, rapaziada! Estamos juntos aqui no Expediente Futebol. Estou ao lado dessa turma boa. Você não imagina o que acontece neste programa no intervalo. Um dia nós vamos mostrar para você. A resenha é forte. Você vai gostar de saber. Está aqui o PVC, o Edmundo, o Quesada e o Zinho. E você participando da nossa enquete é a seguinte: qual o melhor time do Brasil, na sua opinião? Corinthians ou Grêmio? Quem está vencendo, hein, meu amigo Octa? O Grêmio está na frente, 60-40, hein? Olha aí, boa margem, abriu o imortal tricolor, o tricampeão da América, que no meio de semana jogará contra o Goiás pela Copa do Brasil. E o Corinthians, quarta-feira, enfrentará o Vitória em Salvador, 7h30 da noite, jogo exclusivo Fox Sports, para fiel ficar ligada, e também a galera do Leão da Barra. Eu tô pensando no Leão amanhã. Você vai? Vou. Você é um... Vamos ver o que vai acontecer. Você vai chamar alguém de otário? Não. De maneira. Vamos ver o que vai acontecer? É capaz de você ser preso. Você vai ser... Olha, não vai acontecer nada, mas vai aparecer manchete de vários sites aí. Alguém vai filmar e vai passar pra gente aqui. Perturbar a ordem pública. Perturbou a ordem pública. Comentarista chama transeunte de otário e é preso. A manchete está pronta. Isso aí, PVC. A manchete está pronta. PVC enlouquece e chama passageiro de otário. Rapaz, dará vários cliques dessa matéria, mas tire o cavalinho da chuva, porque isso não... Podemos ir. Você fala, otário, eu toco a música, seu otário. Vamos fazer isso, PVC, amanhã? No saguão. Eu falo assim, toca a música, aí você, otário. A gente parece que trabalha lá. Parece que trabalha lá. É isso aí. Muito bem. Claro que não vamos fazer isso, né? Porque não somos desocupados e somos pessoas de bem. E amanhã não é feriado. E amanhã não é feriado. Você pode estar desempregado, você pode estar com um tempo livre, mas você não é um baderneiro como aquelas figuras que estavam hoje lá. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, não dá para dizer que os caras estavam desocupados, porque hoje é feriado. Hoje é feriado de São Jorge. Mas nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando, né? A gente trabalha para que os outros se divirtam, Tessa, né? E é com o maior prazer que a gente faz isso aqui. Olha, essa semana você vai se divertir muito com a gente aqui no Fox Sports. Amanhã tem Santos e Estudiantes de La Plata exclusivo, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Na quarta-feira, Copa do Brasil, Vitória e Corinthians exclusivo. E depois emendamos simplesmente com Boca e Palmeiras. E na quinta-feira tem muito mais para você. Arsenal e Atlético de Madrid, Liga Europa, Jogos de Libertadores. Divirta-se com a gente. Falando em Santos, que joga amanhã, e o Fox Sports transmite, uma notícia triste, chata. Bruno Henrique voltou. Entrou contra o Bahia 20 minutos do segundo tempo. Correu muito, se movimentou, lesão muscular. Fica um mês parado. Triste notícia. E o boletim do Santos está aí? Já atualizando a informação de hoje à tarde, mas nós temos aí outras informações do Peixe. É isso, produção? A retaguarda te avisou aí? André Cavalcante? Então vamos lá, manda ver o boletim do Peixão da Vila. Encaminhar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Esta é a meta do Santos na partida desta terça-feira contra o Estudiantes na Vila Belmiro. O técnico Jair Ventura tem força máxima à disposição, mas a segunda-feira teve uma notícia desagradável. Depois de passar 3 meses em recuperação de lesões no olho, Bruno Henrique voltou a jogar no último sábado e já se machucou. Trata-se de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que pode afastar o atacante dos gramados por até 1 mês. Não chega a ser um desfalque, porque o jogador ainda precisa cumprir mais 2 jogos de suspensão na competição continental, depois de ter sido expulso na Libertadores do ano passado. Bom, dessa forma, o provável Peixe deve ir a campo com a mesma formação titular da derrota para o Bahia na Fonte Nova. Acho que não sei matematicamente se uma vitória já nos deixa classificado, mas a gente sabe que é de suma importância a gente somar os 3 pontos para adiantar essa classificação, né? Quanto antes, melhor, então, para a gente poder, né, trabalhar mais tranquilo. Então, acho que esse jogo para a gente é uma decisão, sim. Do Centro de Treinamento Rei Pelé, André Cavalcante para os canais
Fox Sports. Valeu, André Cavalcante, lá direto do CT Repelé. Notícia chata, né, Quesada? Bruno Henrique, uma pena, hein? Eu estava comentando aqui em off, é sintomático isso. O cara fica um tempão afastado por um problema seríssimo. João, não deve ser fácil ouvir de gente especialista, olha, você corre o risco de perder um dos olhos, a visão de um dos olhos. Meu Deus do céu. Imagine como é que funciona isso na cabeça de um cara que foi, no ano passado, um cara importantíssimo para o Santos. Aí volta, sente essa... Se bem que uma lesão muscular é fichinha perto de um problema maior nos olhos, né? Que ele tenha sorte e volte o mais rápido possível e ajude o Santos ao longo da temporada. Santos que perdeu para o Bahia no sábado. Edmundo, o Santos tá encorpando e é um time que dá para começar a olhar de uma maneira diferente dentro da Libertadores da América. Vai pegar o Estudiantes amanhã na Vila. Não, o Santos perdeu peças super importantes. O Santos, de fato, está se montando novamente, né? E jogou um bom campeonato paulista, eu diria. Porque chegou às semifinais, ganhou uma das partidas do Palmeiras, sendo eliminado nos pênaltis, né? Então fez um bom campeonato. Mas de todos os grandes de São Paulo, foi quem mais perdeu o jogador e quem menos contratou. Então é uma realidade diferente. E o Jair Ventura consegue dar um padrão de jogo, consegue dar uma cara a esse Santos, que a hora que tiver todos os principais jogadores vai responder. Foi uma pena, ele estreou vencendo o Ceará e perdeu no último minuto para o Bahia. Né? Não fosse isso, teria cumprido a meta, ganhar em casa e empatar fora. Né? Mérito do Bahia, que foi até o final. Eu gosto desse time do Santos, eu gosto porque tem uma molecada muito boa, promissora, que nas mãos do Jair, que é um cara que consegue tirar o melhor de cada atleta, tem tudo para fazer uma boa campanha. Uma pena novamente o Bruno Henrique, né, ter se machucado. Ele faz tanta falta, voltou nesse jogo e se machucou novamente, mas faz parte da rotina do atleta. Quem fica muito tempo parado e volta em alto nível, corre o risco de se lesionar novamente. É uma pena. A classificação do grupo, Santos é líder, Santos está muito bem no grupo, tem 6 pontos. O Estudiantes, que joga amanhã na Vila, tem 4. O Garcilasso tem 4 e o Nacional do Uruguai tem 2. Quer dizer, todo mundo tem chance ainda nesse grupo. Mas o Santos vencendo amanhã fica numa ótima, né, na classificação. Sem dúvida. E a Vila Belmiro é um fator importante para esse jogo, né? A torcida tem que ir, né, Zinho? É isso aí. Esse Libertadores, tem essa coisa que na Vila às vezes não enche, a cobrança é maior. Mas eu trabalhei lá no Santos, assim, a torcida indo ao estádio, né, pressionando ali, incentivando os seus jogadores. O Santos é favorito para mim no jogo. O Santos venceu o Estudiante lá. Então, repetindo isso, vencendo, encaminha muito bem a sua classificação. Tem uma espinha dorsal muito boa, né? O Vanderlei no gol, a dupla de zaga joga junto há algum tempo, o Lucas Veríssimo com o David Braz. O Alisson está muito bem na frente deles dois como volante, né? Precisa do Gabigol, né? Que é o craque do time. Já começou bem, mas caiu, né? Acho que já são 8 jogos, Zinho. 7 ou 8 jogos que ele não marca. Eu gosto do Sacha ali pelo lado, os meninos, né? Rodrigo. Enfim, o Gabigol, que é o jogador, né? Aquela expectativa do craque do time, ele deslanchar, ele voltar a marcar, ele participar mais do jogo. Eu gosto muito do Gabigol, mas precisa mais dele, ele chamar essa responsabilidade. E o trabalho do Jair. Estamos começando a entender por que talvez ele não tenha dado certo na Europa ainda. Não mantém essa regularidade. Ainda. Né? Então é necessário ele chamar mais essa responsabilidade. Não participa do jogo, tá roda. Espera-se mais dele, né? Porque ele tem mais para dar. Mas assim, eu acho que o trabalho do Jair é para se destacar também, né? Tá organizando bem esse time, o Guedes pela direita, o Dodô pela esquerda. É um time interessante e é favorito para o jogo. Agora, muito bem, pode não. Sábado, o jogo que a gente está vendo ali, o primeiro tempo do Bahia foi muito melhor que o Santos. Você viu uma bola de perigo só do Rodrigo, que ocupou justamente o espaço do Bruno Henrique, né? Pelo lado esquerdo, ele faz a tabela, se infiltra e quase faz o gol. O segundo tempo o Santos melhorou um pouco, mas dependeu muito de bola parada também, não foi um grande jogo do Santos. Até que tomou o castigo,
O jogo estava empatado, estava acabando, a última bola do jogo, a zaga falhou e o Júnior Brumado fez 1 a 0. E na verdade, no escanteio, acho que foi o Alione que bateu, né? Foi o Alione que bateu pessimamente. Ele bateu mal demais, até chutou o chão, assim, umas coisas... É o futebol, né? Essa paixão do futebol. É um jogo que o PVC falou assim, o segundo tempo estava até mais equilibrado. O Santos teve alguns contra-ataques, mas o Bahia propôs o jogo. O Bahia que tomou a iniciativa. Mas no finalzinho de um escanteio mal batido, uma desatenção que não pode acontecer, principalmente também num jogo de Libertadores. Em cima disso que o Edmundo falou, das perdas, vale salientar que o Santos tem uma facilidade para fazer reposição. Vamos lá. Dos caras que saíram do ano passado. Vitor Ferraz passou um tempo aí machucado, né? Mas ele está bem substituído. Tá entrando o moleque que tá jogando demais. Daniel Guedes. Do outro lado, perdeu o Zeca. Poxa, o Zeca fez grandes jogos no Santos. Aí vem o Dodô. Tá bem o Dodô, hein? Dodô tá arrebentando, não é? Tá arrebentando. Bom jogador. O Lucas Lima, que não tá jogando aquilo que a gente cobra dele no Palmeiras, também já não vinha jogando essa bola no Santos. Tem um cara que tá fazendo falta aí. Quem? Ricardo Oliveira. Ah, é o homem gol, Se você né? tem o Ricardo Oliveira com Gabigol, Bruno Henrique já voltando, Sacha. Rodrigo, Sacha... Era tocar a música toda hora. A gente fala que não precisa. Não, o time se vira sem o centroavante. Mas se tiver, é bom, né, Queçada? Mas se o Ricardo Oliveira joga muito Principalmente na Vila Belmiro. Principalmente. Mas tem um menino que eu gosto muito, nem sei o porquê que ele não está jogando. Mas quando começou, para mim, ele veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Era Vitor Bueno. Vitor Bueno. Pra mim era fenômeno. Ele arrebentou no início. Ele está com problemas físicos. Ele voltou de lesão, chegou a jogar algumas partidas, mas está ficando no banco de reservas. Não está sendo aproveitado pelo Jair, não. No dia a dia, lá o Jair não está. Titular, né? Ele como titular, está lá ficando no banco. Muito bem, então amanhã, ó, Santos e Estudiantes, 9h15, exclusivo no Fox Sports, direto da Vila Sagrada, a vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, jogaço de Libertadores da América, simplesmente são títulos e mais títulos de Libertadores. O Estudiantes tem 4 e o Santos tem 3. São 7 títulos de Libertadores amanhã na cancha sagrada da Vila Belmiro. Não perca esse jogo no Fox Sports. Vamos falar de outro grande time brasileiro, que é uma decepção nesse início de campeonato brasileiro, hein? E na Libertadores está enrolado também. Estou falando do Cruzeiro. Alô, Diego Bertozzi. Fala, João Guilherme, abraço para você e para os amigos do Expediente Futebol. O clima não é dos melhores aqui na Toca da Raposa. As entrevistas coletivas começaram hoje com 1 hora de atraso. O diretor de futebol, Marcelo de Jean, e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, se reuniram com o técnico Mano Menezes e com os jogadores. Uma cobrança interna. Foram chamados para as entrevistas coletivas o zagueiro Léo, experiente, um dos líderes do time, e o David, que fez apenas uma partida na temporada, exatamente neste último jogo, em que o Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 1-0 e foi escolhido para falar com os jornalistas, dar explicações sobre esse mau momento do time. Mas o treino trouxe boas notícias. O zagueiro Murilo se recuperou da lesão no ombro e fez o primeiro trabalho dele com o grupo. O atacante Raniel iniciou uma atividade do lado do campo, separado, e depois foi chamado para participar desse trabalho coletivo. Um sinal de que ele pode ser relacionado para o que se tornou uma decisão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta a Laú, do Chile, pela Libertadores. É o jogo da vida para a Raposa, que ocupa a 3ª posição do grupo 5, com apenas 2 pontos. Diego Bertozzi, direto da Toca da Raposa em Belo Horizonte, para o Expediente Futebol. Legal, muito obrigado. Valeu, Diego Bertozzi. Quinta-feira é decisivo esse jogo para o Cruzeiro, Mineirão contra a Universidade de Chile. Cruzeiro tem aí 2 pontos no grupo, a Universidade de Chile tem 5. Então o Cruzeiro tem que vencer o jogo para igualar a pontuação da equipe chilena, porque senão vai babar no grupo 5 da Libertadores. PVC, à distância, qual é o problema que você detecta aí desse time do Santos? Do time do Cruzeiro, perdão. Eu acho que o time, depois de ser campeão mineiro, deu uma acomodada, perdeu, o Mano planejou o time com centroavante, perdeu o Fred e o Raniel, aí, como o Dilma disse ontem, ele não apostou no Sassá no jogo contra a Universidade do Chile. Eu até nem ele daria com o Sassá, mas acho que ele demorou muito para colocar o Sassá no jogo contra a Universidade do Chile. E aí você vai perdendo um pouco a confiança. Mas eu acho que o Cruzeiro, eu olho para o Cruzeiro
E eu acho que o Cruzeiro é muito parecido com o que aconteceu no ano passado. Em julho do ano passado, a torcida foi na Toca da Raposa para pedir a demissão do Mano Menezes. Em outubro, era campeão da Copa do Brasil. E só uma parte ali, a expulsão do Gilberto ontem, que lance bizarro, que coisa maluca. Hein? É a criatura Olha imitando lá. o criador, porque o Cruzeiro, a gente fez o jogo contra a Universidade do Chile no meio de semana. O Cruzeiro é idêntico na formação tática ao Corinthians. É idêntico. Aí não dá para dizer que é o Carille que imita o Mano ou o Mano que imita o Carille. Perfeito. Só que tem uma diferença. Os dois jogadores de lado de campo, características completamente diferentes. E, insisto aqui, quando você não tem um homem de área, os seus meias, De Arrascaeta e Thiago Neves, né? No caso no caso do Cruzeiro, eles têm que fazer a diferença. E aí, se eles não fazem a diferença, se eles não brilham, o time não produz. E a Universidade de Chile tinha 3 zagueiros, e o Cruzeiro não tinha nenhum atacante. Então, não penetrava, não entrava na área do adversário. Aí, a Universidade de Chile jogando em casa, tirou um dos zagueiros. Automaticamente, o Mano Menezes botou o Sassá em campo. Ele, em 10 minutos, 15 minutos em campo, ele teve 3, 4 oportunidades, ele não foi capaz de fazer o gol da vitória, né, PVC? Mas nos deu a sensação de que se o Sassá ou um atacante, agora o David está voltando. O David é mais ponta. Mais pelo lado, mas também é um atacante. É um jogador de mais velocidade. Porque, assim, a gente está falando do De Arrascaeta e Thiago Neves, mas entra pelo lado do Robinho, também não é muito dali. Do outro lado entra o Rafinha, que tem uma boa dinâmica, mas não chega à linha de fundo para efetuar o cruzamento, como faz o Romero, por exemplo. Então, assim, há um problema. Que vai ter que ser resolvido o quanto antes, porque no meio de semana tem a Universidade de Chile, decisão. No final de semana vai contra o Inter em Porto Alegre, outra decisão. Sim. Né? Porque você não imagina que o Cruzeiro nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro não faça nenhum ponto. Você começa, se o Corinthians ganhar, você começa 9 pontos atrás, você começa a ter que remar contra a maré. Então, posso te dar mais uma informação? É uma crise que tem que passar nessa semana. Na 6ª rodada, sabe quem joga, Edmar? Não. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você imagina o Cruzeiro chegar com míseros 2 pontos esse jogo? Não, esse é jogo para derrubar treinador. É jogo que derruba tudo. Ô, Quesada, você tem razão. Tem que resolver você não ganha, você vai afastando o público. Claro. Você tem uma série de... Vai criando uma pressão desnecessária. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. O Thiago saiu de campo falando da lentidão do time. Contra o Grêmio, tava uma tiriça o time do Cruzeiro. Tava. Aquele time que foi campeão no ano passado, aquele time que conseguiu inverter um placar de 3-1 vencendo 2-0 o Atlético, jogando bem na final do Campeonato Mineiro. Mesmo perdendo para o Racing, o time foi lá, jogou, correu, poderia ter, ter empatado o jogo e tal. Mas a lentidão do time, a falta de pegada do Cruzeiro... A desculpa não pode ser só comemoração, porque, Ozinho, a gente fez o jogo do Atlético. A desculpa era que o Atlético perdeu o time. O Atlético perdeu. Foi o que eu falei agora há pouco. Porque comemoração, gente, acaba 3, 4 dias. Não pode ser. E vida que segue, né? Também não posso dizer que o Atlético se abate e o Cruzeiro diminui porque ganhou. Claro que não. Agora, acho que o Cruzeiro tem um time que é mais montado para ter um centroavante, porque o Mano pensou assim para a Libertadores. Acho que o Cruzeiro, nesse ano, nesse primeiro semestre, fez a primeira parte do trabalho, ou seja, ganhou o Campeonato Mineiro. Então tem um time forte, mas que precisa retomar e encontrar onde é que está a saída. Se é o Sassá como centroavante, se é botar o Rafinha de novo, o Rafinha caiu muito de produção, o Robinho caiu de produção, Agora, PVC, o Rafael Sobis caiu também. Vendo ali os lances do jogo, Zinho, Fluminense conseguiu um resultado fantástico. O Fluminense faz um início de campeonato brasileiro acima do que se imaginava. Mais uma vez, mérito aí para o Abel e para o seu grupo de trabalho. Mas o Cruzeiro teve chance para fazer gol, até para empatar e para ganhar o jogo. O Júlio César foi o grande nome do jogo. Dominou o jogo. Se não me engano, foi 63% de posse de bola, 20 finalizações contra a metade do Fluminense. O Fluminense foi um time, como se diz, né? O torcedor do Fluminense fala time de guerreiros, e foi mesmo. Agora é muito pelo trabalho do Abel. O Fluminense com 3 zagueiros
Quando é expulso o Gilberto, ele não mexe, não bota nenhum outro jogador, ele somente mexe com a posição do zagueiro, do Renato Chaves, vai para a lateral, faz uma linha de 4, monta o seu esquema de jogo, o time cumpre o que o Abel pede, você vê que os jogadores realmente jogam pelo que o Abel treina, monta, fala, motiva. E nesse espírito, o Fluminense venceu o jogo. Mas quem dominou o jogo foi o Cruzeiro. Quem teve as melhores chances foi o Cruzeiro. Mas o próprio Cruzeiro... Agora faltou a competência de botar a bola pra dentro. Eu acho que esse jogo, o Cruzeiro, essa pressão toda, é esse jogo aí, porque jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais. E o jogo que ele não venceu do Vasco na Libertadores, porque era o primeiro jogo em casa da Libertadores. Exato. Então os resultados não vieram, aí veio uma cobrança. O jogo contra o Grêmio era em casa... teoricamente tem que... Você jogando em casa é mais favorito, mas você perdeu para um Grêmio, né? Que a gente está aqui até analisando que ele... O melhor time do Brasil. É o melhor time do Brasil. Então, eu acho que esses dois jogos se tornaram uma pressão maior para o Cruzeiro, que realmente perdeu um pouco o rumo daquele Cruzeiro que, no início do campeonato, todo mundo apontava também como um dos favoritos. Agora, o Cruzeiro ontem, tanto o Thiago Neves quanto o Mano Menezes admitiram que o time jogou mal. Mesmo tendo 63% de posse de bola, mesmo tendo chance para empatar o jogo, o Júlio César fez 4 defesas, foi personagem do jogo. Mesmo assim, os dois admitiram que jogaram abaixo do que o Cruzeiro devia fazer. Eu acho que assim, teve uma repercussão muito negativa. Eu não concordo com eles dois nesse jogo. Não concordo. Acho que teve uma repercussão muito negativa. Acho que aí, acima da média, o empate contra a Universidade do Chile. Porque aí o Thiago Neves saiu fazendo um discurso que é o discurso do Mano. A gente veio aqui para tentar ganhar o jogo, quando a gente percebeu que não dava para ganhar, sair com o empate é muito bom, vamos voltar para decidir 2 jogos em casa no segundo turno da Libertadores. Isso aí. E aí nem sempre funciona dessa maneira, nem né? sempre funciona, mas o plano do Cruzeiro era tentar ganhar o jogo e se não desse para ganhar, voltar com um empate. Foi o Santa Fé contra o Flamengo. Tanto que o Mano saiu de Santiago dizendo que o Cruzeiro tinha voltado para a competição. É isso aí, falou, lá, semana que vem no Mineirão, e é mesmo. Meus amigos, a gente falou agora há pouco aqui no início do programa sobre Soares, seleção brasileira, homens de área, centroavantes, homem gol. Pedro Queixada. É uma brincadeira, porque o moleque tem um queixo protuberante. E fez o gol de queixo ontem. Refez, né? Meteu lá e tal. E foi recordista de gols na base do Fluminense. Está aparecendo um centroavante para a gente observar com atenção que tem um potencial muito interessante pela frente ou não? É menos? Eu acho que sim. Não é que ele vai ser um fenômeno, mas o Abel falou em janeiro, que quando perdeu o Henrique Dourado, que ele tinha nas Laranjeiras um dos centroavantes que seria um dos melhores do Brasil. O Pedro hoje é artilheiro do Fluminense no ano com 9 gols e é líder de passe para gol com 8. Ou seja, ele não é só um jogador de área, ele é um jogador que sabe preparar a jogada também. E teve que substituir o Dourado, né? E teve que substituir o Dourado, uma pressão enorme. Desse ponto de vista, é que não dá para você olhar para o time do Fluminense hoje e dizer o Abel está fazendo milagre com ele, então vai ganhar o Brasileiro. Não é essa a expectativa. O PVC, desses 9, quanto de pênalti? O Pedro... tem que fazer a conta. Talvez mas pouco perto dos gols. O Dourado fazia um terço. O Dourado faz mais gol com bola rolando aí. Não estou querendo desvalorizar o Dourado, mas o cara fazer... Ele fez gol de pênalti. Acho que a diferença ainda é maior, porque o nível técnico, o Fluminense, por questões financeiras, dispensou ótimos jogadores. E acho que o mais emblemático dele, mais importante, é o Scarpa. Né? Então, assim, na teoria... O Fluminense, tecnicamente, é mais fraco que o ano passado. Então, se o Pedro faz esse sucesso num time inferior, eu gostaria de ver o Fluminense, num time como o Fluminense teve em 2010, 2012. Claro. Ia fazer gol, hein? Né? Porque a gente elogiava o Fred, tudo bem. O Fred fez o que tinha que ser feito, fez os gols. Mas eu detesto isso, né? Afirmar alguma coisa, porque a gente tem que ver na prática. Mas eu acredito nesse menino. Acho que ele vai ser realmente um centroavante promissor. Concordo, Edmundo. Acho que está surgindo aí um centroavante muito bom, um garoto que tem potencial, está surgindo no Fluminense num momento difícil do clube e está correspondendo. 20 anos, Olha no Pedro. Isso é bom para nós, né? Que estamos procurando aí um centroavante. 1,85 m, 20 anos, não é aquele centroavante só que fica lá paradão, sai, sabe jogar, trabalha bem. E está na mão de um treinador que vai lapidá-lo, que vai dando moral, que vai organizando ele, que vai dando a ele o senso do jogador profissional, né? Foi muito bem na base
né? O Fluminense aproveita muito bem a sua base e o Abel acho que é fundamental para fazer esse trabalho com esse rapaz. Perfeitamente, Zinho. Vamos falar então agora de outro tricolor, o tricolor do outro lado da Dutra, o tricolor paulista, que ontem empatou lá no Castelão 0-0 com o Ceará. Everton estreou, mas o resultado, mais uma vez, não foi o que o São Paulino esperava. Aí nós temos imagens do jogo. O Rodrigo Caio, ainda bem, não foi detectada a fratura, né? No Rodrigo Caio. No momento houve uma preocupação grande, porque ele é um jogador selecionável, né? Pode ir para a Copa do Mundo. Mas ontem tivemos empate lá em Fortaleza, Edmundo, entre Ceará e São Paulo. Olha, João, eu não consigo ver todos os jogos, mas tento dar uma passadinha para ver o que está acontecendo de mais importante, porque a gente faz o programa chamado A Última Palavra, né? Sim. No domingo aqui, a gente precisa estar munido de informações. Foi um jogo muito ruim. É mesmo, né? Muito ruim. Muito ruim. Muito erro de passe, poucas defesas dos goleiros, pouca criatividade, enfim. São Paulo e Ceará, né? Precisam melhorar bastante em termos de resultado. São Paulo ganhou em casa, empatou fora, está cumprindo um protocolo, né? Se fizer isso em todas as 38 rodadas, ganhar em casa e empatar fora, vai chegar nas cabeças do campeonato. Mas para isso acontecer, precisa produzir. E não foi isso que aconteceu. Claro que pela capacidade, pelo tamanho dos clubes, vai ter uma jogada ou outra que o goleiro vai obrigar o goleiro a fazer uma defesa, como nesse chute do Nenê de fora da área, o Nenê que saiu do banco de reservas, né? E aí a gente não entende por que o Aguirre troca tanto de jogadores e de sistema de acordo com o adversário. Talvez isso tenha atrapalhado o desempenho, né? Agora, foi um jogo bem ruim tecnicamente. Não gosto de falar isso porque vivo disso, não posso jogar para baixo o produto que eu trabalho, né? Eu tenho que sempre exaltar o produto que eu trabalho, mas foi um jogo tecnicamente muito ruim e acho que 0-0 foi o melhor resultado, porque nenhum dos dois produziu para ganhar o jogo. Everton estreou bem? Pois não, Kessler? Não, é porque o Edmundo falou um negócio aí. Não vai bem porque muda toda hora? Aliás, Quesada, essa... Ou muda toda hora porque não vai bem. Porque assim... É crocante porque é fresquinho? A gente não consegue falar o time isso titular já era uma do São crítica Paulo. assim, ao Diego Aguirre em 2015 no Internacional e no Atlético Mineiro depois. Ele já era criticado na época pela torcida, pela imprensa local, por isso. Ele mexia bastante no time. O Militão é zagueiro. No último jogo, ele jogou de zagueiro pela esquerda como se fosse um lateral esquerdo. Desse jogo ele veio para a direita. Então aí é que vai a minha colocação. Eu acho que ele mudar peças, buscar dentro do elenco o que vai render mais, é normal, porque o São Paulo não se encontrou ainda. E aí ele tem jogadores dentro do elenco que ele pode... jogou esse aqui, tá bem, vou dar sequência. Isso o treinador tem que fazer. Agora, a mudança do sistema de jogo e também do posicionamento dos jogadores, que aí eu não concordo muito. Porque você não dá o entrosamento pro time. A gente vai jogar no quê? No 4-4-2? No 4-1-4-1? No 4-2-3-1? Você escolher um sistema de jogo. E aí, dentro do sistema de jogo, todos os jogadores vão estar treinando, vão saber qual é o esquema de jogo. Aí sim ele vai dar um padrão pro time dele. Agora, não jogou bem o Nenê, vou botar o Valdívia. Não tá bem o Militão, eu vou botar o Diego Souza. Ele buscar quem vai render melhor no sistema de jogo dele. Agora, se ele não define um sistema, é que ele mesmo não sabe o que ele quer ainda. Duas coisas. O São Paulo tem o pior ataque da sua história desde 1990. Que isso? Em primeiros 25 jogos em 90, o levantamento é do próprio São Paulo. Foram 24 jogos, 25 gols em 90. Agora são 27 gols em 24 jogos. Caramba. Em 90, o Diego Aguirre era centroavante, agora ele é técnico. É uma coincidência apenas, Coincidência, claro. O técnico de 90 era o Pablo Forlan. Nesse jogo ele voltou a atuar com o esquema da primeira linha de 4. Porque o Regis só entrou no segundo tempo. Então, aí acho que é isso. Primeiro define qual é o esquema e depois você vai trocando as peças.
Porque na cabeça do jogador também não deve ser fácil. Uma hora você joga num sistema, outra hora você joga no outro sistema. Quando joga fora de casa, joga de um jeito. Será que não dá para definir esse negócio? Será que é tão difícil definir esse negócio? Se você tivesse tempo de treinar, mas não tem seria tempo. mais fácil. Jogando quarto e domingo não tem tempo. E o cara difícil. chegou no meio da bronca. Não chegou nem para pré-temporada. Pois é, o Everton chegou ontem, por exemplo, e já jogou. Mostra meio desespero também. Vem cá que eu tô precisando de você, bota o calção e joga aí. Ele estava em forma, né? Assim, enfim, só não teve nem tempo de treinar. Outra coisa é conversar o com o Diego pessoal. Souza. Chegou e jogou. Com o fracasso nesse momento da negociação do Diego Souza com o Vasco, a expectativa é que o Aguirre comece a usar mais o Diego Souza, porque a avaliação é que ele entrou bem nos minutos finais contra o Atlético Paranaense. Então, já que não tem negócio com o Vasco, você vai jogar de novo. Uma tentativa de recuperar. Essas avaliações são estranhas, né? O cara joga 2 partidas ruins, vai pro banco, vamos vender. Aí ele joga 30 minutos bem contra alguém? Não vamos vender vamos mais. Vamos dar uma chance pra ele. Mas não é assim que se faz futebol. Mas quem foi que disse que ele jogou bem? Não, a avaliação do São Paulo do São Paulo. Ele jogou bem? Ele não jogou bem, não. Não jogou, não. O São Paulo foi pro tudo ou nada. Então é pior ainda. O São Paulo foi pro tudo ou nada. Foi pra frente, se lançou à frente. Mas ele não teve uma produção positiva, não. Pelo menos, eu assisti o jogo atentamente. Eu acho que é assinar embaixo um atestado de mau negócio. Pra não falar outra coisa. Você comprar um jogador por 10 milhões... E 3 meses depois entender que ele não serve para você é um erro gravíssimo de avaliação. Lógico. Talvez seja isso que tenha sido repensado. Como é um patrimônio, o Aguirre deu uma entrevista falando, é um patrimônio do clube, a gente tem que... E outra coisa, contratos tem que ser respeitado, tem que cumprir, independente se fez coisa certa ou errada, né? Claro. Mas que ele entrou bem... E o pior ainda, a gente viu o Dorival, que era técnico do São Paulo quando o Diego veio. Ele foi contratado para jogar do quê? Deram a camisa 9 para ele. Então, mas e já vi uma discussão. E o Dorival deixou claro que não era muito simpático. Porque você traz um cara para jogar 9, mas o Dorival, de repente, acha que ele não é um 9. Então, quer dizer, tá tudo errado, né? Tudo errado. Tudo errado. Impressionante. O Everton, dentro do possível, jogou bem? Estreou bem? Jogou nota 6. E depois foi substituído. Ele é melhor, né? Do que muita gente, né? Mas o problema do São Paulo não é nem a qualidade do elenco. O elenco tem falta de velocidade, de fato. O Everton ajuda muito nesse aspecto. O São Paulo precisa definir um time. Agora, gente, uma questão do Everton. E o sistema de jogo. O Everton foi um dos melhores jogadores na média do Flamengo nos últimos anos, perfeito? Sim. Taticamente falando. Sim. Se esse cara não jogar no São Paulo, aí a gente tem que abrir um livro e estudar sociologicamente São Paulo. Mas é aquilo que a gente estava falando. Se o São Paulo estragar o Everton, aí parei. Você chegar num ambiente que ainda não há um entrosamento entre todos os jogadores, não é só dentro de campo, não. É no dia a dia. Essa situação do Diego Souza, não sei. Mas um cara que é contratado, tem 3 meses que ele foi contratado? Ele foi contratado em janeiro. 3 meses. E ele tem já uma situação de sair, eu não sei se também é por causa de um ambiente. Pode ser, internamente. Não é possível, porque se você não está jogando bem, você é bom. Todo mundo sabe do talento do cara. O cara. Ele é bom jogador, o cara estava há pouco tempo na seleção brasileira. Possibilidade de ser convocado para a Copa do Mundo. Ô, meu amigo, e o cara já está sendo colocado aí para um negócio... Pode ter também um problema interno, relacionamento. Não, Zinho, eu conheço bem o Diego Souza, ele não é de difícil relacionamento. O problema é que naquela não tô posição... falando dele, não. Ah, tá. Naquela assim, posição de repente, ali... o cara chegou, o treinador lá, o Aguirre chegou, tira o cara, ele não vê muita oportunidade. Opa, já começa a ter um... Não, você vê, o São Paulo foi Eu tô querendo entender o porquê. Fortaleza. O São Paulo foi ao Castelão, em Fortaleza, empatou, o Diego Souza nem viajou e a primeira pergunta foi sobre o Diego Souza. Sim. Então, assim... eu tô querendo entender... Ele já tem problemas demais para continuar não é só uma questão técnica do momento que faz você já se desfazer de um jogador que custou 10 milhões pro clube. E pode estar surgindo um outro problema para o Diego Souza, caso ele venha atuar no meio-campo e não lá no ataque, que não deve ser onde ele vai achar um espaço. O São Paulo fez uma consulta a Hernanes, que brilhou no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi um dos melhores jogadores da competição, foi embora porque os chineses não quiseram esticar o empréstimo e Hernanes foi contactado. Hoje o Ricardo Rocha estará aqui no Jogo Sagrado e pode falar sobre isso. Sabe que foi o primeiro ano da carreira do Diego Souza?
O primeiro ano? 2004. No Fluminense? Eu jogava no Fluminense nessa ocasião. Ele era primeiro volante. Rapaz, ele foi adiantando, né? Primeiro volante. E aí ele foi tendo destaque, ele mudou de posição depois do Benfica, que ele voltou para o Brasil, acho que voltou primeiro para o Flamengo, mas... E depois pro Grêmio. Mas aonde ele brilhou fazendo gols, um meia com muita força física que chegava à frente, foi com a camisa do Grêmio. Ele, como fator surpresa, ele funciona. Então ele tem que jogar ali naquela linha de trás, para poder entrar dentro da área como fator surpresa. Ele lá dentro, fixo, não funciona. Isso foi em que ano, Ed? 2004. Mas, pô, 2004 para cá, ele tinha o fôlego e o vigor físico para fazer. 2004 eu jogava também. Meus amigos, o São Paulo que já gastou, o São Paulo que já gastou milhões em contratações, só no Diego Souza foi 10 milhões. Parece que vai ter que meter a mão no bolso de novo, caso queira trazer o Hernanes de volta, hein? O São Paulo está conversando com o Hernanes e pode trazê-lo de volta. Eu me esqueci o nome do time dele. Ele fez poucos jogos lá na China, né? Quer dizer, estava tão bem no São Paulo, né? Mas os chineses chamaram ele de volta. Ele, antes do São Paulo lá, ele já não vinha jogando, e veio para cá, arrebentou. Os chineses levaram de volta. Ele continuou encostado lá sem jogar muito. E agora o São Paulo quer de volta. Mas para tê-lo de volta vai ter, ó, aqui, eBay Fortune. Vai ter que molhar a mão dos chineses. Hernanes e São Paulo tá tudo certo. Só falta agora a chinesada. Só falta um detalhezinho que se chama dobrar uma cultura de mais de 2.000 anos, né? Da China. Dobrar chinês não é fácil. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Agora, eu traria correndo o Hernanes. Ele era, antes de ir para a China, ele era jogador da Juventus. Da Juventus, exatamente. Compraram. Ele pertence ao eBay Fortune. Então, é justo que eles queiram tem uma recuperar compensação. Aí ele foi emprestado ao São Paulo e agora voltou para o time dele lá e reserva no eBay Fortune, seria titular sorrindo do São Paulo. Né? É inacreditável isso também. Ele é reserva no time lá na China. Ele poderia estar brigando por uma vaga na seleção se continuasse jogando aquela bola aqui no futebol brasileiro. O técnico lá não sabe escalar o Hernanes. É um negócio maluco isso. Ele foi fundamental para o São Paulo se livrar. Foi fundamental. Um dos melhores jogadores do Brasileirão do ano passado, né? Não, ele chegou no segundo turno, né? Ele jogou muita bola. A única explicação que eu vejo, mas mesmo assim eu não acredito, é que há um limite agora de jogadores estrangeiros por equipes lá. Sim. Se eu não me engano, 3. Mas assim, o Hernanes é um jogador de alta categoria. Então vou falar uma loucura aqui. Se forem 3, ele tem que ser um dos 3. Exatamente. Ou então vamos ver o que ninguém tá vendo. Ou a gente não tá vendo, a gente como comentarista tem que ver. Quem que é o cara que joga no lugar dele? Não. Traz esse cara pra cá, pô. Não é? Quem é esse chinês aí? Traz esse cara pra jogar aqui no São Paulo. Vai saber. Não, lá tem umas regras que todo time tem que ter um jogador abaixo de 23 anos, eles pretendem... Jogador goleiro chinês. Goleiro tem que ser chinês. Tem umas regras para fomentar o futebol local. Que limitam. Agora, é inacreditável ele arrebentar no futebol brasileiro e não conseguir jogar no futebol chinês. É inacreditável. É estranho, né? E tem uma outra regra também interessante, exatamente para desenvolver o futebol de lá. Na hora da substituição, o primeiro jogador a entrar no time tem que ser asiático. Entendeu? Está no regulamento. Sim. Da Superliga da China. A primeira alteração do técnico tem que ser de um jogador da Ásia. Pode ser chinês, coreano, japonês, vietnamita. Tem que ser asiático. Aí depois bota, caso o estrangeiro tenha ficado lá no banco de reserva. Eles estão limitando bastante isso. Nós falamos de tanto dinheiro que Mas mesmo assim o Hernanes tem que jogar. Ah, claro. A gente falou de tanto dinheiro que o São Paulo gastou trazendo jogadores que não funcionaram. Às vezes vale fazer um esforço e tentar ficar com o Hernanes, por exemplo. Pegava os 10 milhões do Diego Souza, botava mais uma grana. O Hernanes foi titular no jogo passado. No último jogo, o Manuel Pellegrini escalou como titular. Estou olhando pelo Rui Scott, fazendo a dupla de meio campo com o Mascherano. O técnico é chileno? O Mascherano está lá, né? No Eber Fortune, olha aí, jogou lá. Mascherano, bela dupla, hein? Tem fortuna esse. Tem fortuna, bastante fortuna. O que foi a informação? Além do Diego Souza, vale lembrar que o São Paulo pagou 15 milhões de reais pelo Everton, que veio do Flamengo. Só aí já são 25 milhões. O São Paulo gastou cerca de 50 milhões em contratações. Pagou pelo Trellis e por aí vai. Comprou esse Carneiro, o uruguaio. Sim, Rafael Carneiro. Então, gastou dinheiro. Agora, tem que saber o que os chineses pediram por ele. É que a gente está na Ásia. Mas se você contratar
pontualmente, o primeiro da lista tinha que ser o Hernani pelo campeonato que fez o ano passado. Rapaz, é impressionante. O PVC está pesquisando aqui, eu também estou tentando dar uma força para a gente descobrir a quantidade de jogos que o Hernanes fez. E hoje, no Jogo Sagrado, a partir de 9h30 da noite, Ricardo Rocha será um dos convidados. Ele é dirigente do São Paulo e ele pode confirmar essa história, se realmente tem aí um papo com o Profeta. Ele fez 3 jogos esse ano no time chinês, o último ele jogou e não fez nenhum gol. Ele começou jogando 3 partidas e foi substituído 2 vezes. O técnico é o Manuel Pellegrini, o chileno, que dirigiu o Manchester City. Ele fez questão do Hernanes voltar para lá. Foi Pois o Pellegrini que fez questão do Hernanes voltar. Ele não queria voltar, o Pellegrini pediu para que ele voltasse. E acabou voltando. O Pellegrini, bom técnico. O Pellegrini fez grande trabalho no Manchester City, foi campeão. O Pellegrini estreou no Manchester City perdendo o primeiro jogo da Premier League. O Gary Lineker, ele tweetou: "Welcome to the Premier League". No final da mesma temporada, ele foi campeão inglês. Perfeitamente. Foi bem. Muito bem. Agora, a questão do Hernanes também, só que isso é felicidade, né? Que ele tinha no São Paulo no ano passado. Exatamente. Tem que estar feliz, né? Senão complica. O eBay Fortune pagou a Juventus 33 milhões de reais para comprar os direitos de Hernanes. Lá para o padrão europeu não é... Foi uma pechincha isso aí, né? E para os chineses também, né? 33 milhões de reais. Isso é dinheiro de cachaça para eles lá. Verdade. É só chegar e oferecer lá uns 25 milhões que eles levam. O Lavezzi está lá também, né? Agora não é bem assim não, tá, João? Tem uma mudança lá? Não, porque o governo chinês fez uma norma lá do que você gastar de investimento, você tem que pagar de imposto. Tem o fair play financeiro agora. Então, assim, não é tão simples, não. Outra coisa é o salário. Ele, quando veio emprestado, os chineses pagavam parte do salário. É um salário gordo. São Paulo não suportava pagar o salário por inteiro. E afinal de contas, o eBay é Fortune. Como é que é? eBay Fortune. eBay Fortune. Muito bem, é o seguinte, hein? Duelo Fox vem aí já. Na sua opinião, qual é o melhor time do Brasil? Quem é que tá na ponta, hein, na nossa enquete aí, hein? Corinthians ou Grêmio? O Grêmio tá ganhando. Já a gente mostra depois do intervalo a última parcial e já vem aí o Duelo Fox. Nós vamos comparar jogador por jogador os times que estão comandando o futebol do Brasil e da América, porque o Grêmio ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana, é campeão gaúcho, o Corinthians é campeão brasileiro e é bicampeão paulista. Daqui a pouco a gente volta no nosso EF. Para tudo! Estamos de volta no nosso PVC de futebol. Achei que eles iam fazer a ola. A ola? O senhor deseja que a gente faça a ola? Sabe que o seu pedido é uma ordem nesta emissora, em qualquer lugar que o senhor for. O senhor quer? Quer fazer fomos autorizados pela direção do canal, então vamos lá, hein? O telefone autorizou aí? É melhor perguntar. O telefone verde tocou? Está bem? Tá bom. Ola, vamos lá. Que maravilha! O nosso expediente de futebol. Que maravilha, a nossa ola. Na próxima a gente saia direitinho. Muito bem. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Pra cá. Vai rolar aquilo lá ou não vai, produção? Olha aqui, ó. Não tô no carnaval, não. Parece que eu tô no carnaval. Olha aqui. Qual time é melhor? O Grêmio, campeão da Libertadores, da Recopa e Gaúcho, ou o Coringão, campeão brasileiro e bicampeão paulista? Chegou a hora do Duelo Fox. Qual deles é melhor? Só que antes, nós vamos para a terra do campeão da Libertadores e para a terra do Internacional, que também já ganhou a Libertadores, assim como o Grêmio, e que está de volta à primeira divisão. Já o Duelo Fox, hein? Wagner Martins está na linha com a gente. Tudo bem, grande Wagner? Prazer falar contigo, hein? Tudo bem, João. Prazer é meu. Vamos começar falando sobre o Grêmio, então, que ontem ficou no 0-0 diante do Atlético Paranaense. O Renato avaliou como positiva a atuação do time. Claro que lamentou o fato de o Grêmio não ter conseguido colocar a bola na casinha e, por isso, ter somado apenas 1 ponto. Mas continua com a convicção de que o Grêmio está muito forte para as 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. A partir de agora, João, pode acontecer aí um revezamento entre os titulares.
O que pode acontecer nessa semana aí? O Grêmio tem o jogo contra o Goiás, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e no final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro, e na outra semana, no dia 1º, jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América. Final de semana o jogo é contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Grêmio nem volta aqui para Porto Alegre. Então o Renato pode, neste jogo contra o Goiás, utilizar um time mais forte, mais reforçado e no final de semana preservar 1 ou 2 titulares, pensando no jogo de quarta-feira da outra semana contra o Cerro Porteño. Rapaz, temporada pesada e até a parada para a Copa do Mundo vai ser jogo sempre meio de semana, final de semana, com muitas competições como um time vencedor, como o Grêmio está participando. E do lado do Internacional, vi uma foto aqui do Zeca, rapaz, o Zeca oficialmente vestindo o manto colorado, né, Wagner Martins? Exatamente, o Zeca é novo reforço do Inter, anunciado de forma oficial e será apresentado oficialmente pelo Inter na quarta-feira. Contrato assinado, o jogador do Internacional até 2022. Antes, amanhã, o Inter apresenta outro reforço, o Luca, que vem do Corinthians. E assim que o nome desses 2 jogadores for publicado no boletim informativo da CBF, no BID, eles ficam à disposição do Odair Helman e existe sim uma expectativa de que eles possam ser utilizados já no final de semana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O ambiente aqui não é dos melhores, porque o Inter vem de eliminação precoce na Copa do Brasil para o Vitória e de derrota para o Palmeiras no final de semana, onde a direção, comissão técnica, enfim, todos reclamaram da arbitragem. Perfeitamente. Nós estamos mostrando aí o Twitter do Internacional, o Zeca, já no Beira-Rio, com a camisa vermelha gloriosa do Esporte Clube Internacional. Tá parecendo o Pirilo. Tá parecendo quem? O Pirilo? O bigodinho dele. Bigodinho. Pirilo nos anos 40. Pirilo que jogou? Jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou no Internacional. Esse é o nosso Paulo Vinícius Coelho. Tá pensando o quê? Não tem pergunta sem resposta com o PVC. Wagner, grande abraço, hein? Valeu, João. O Valeu. Grêmio é melhor que o Corinthians, tá? Já viu o votinho aqui, o nosso Wagner Martins aí empatou de vez, porque estava 3-2 para o Grêmio. O Wagner acabou empatando aqui a disputa. E aí eu vou perder tempo de perguntar ao nosso editor-chefe qual time é melhor, né? Hein, ô Carloto? Grêmio ou Corinthians? Corinthians, né? Perfeitamente. Então o Corinthians ganhou na votação. Vamos lá para o Belo Fox, então? Agora que eu quero ver. Sugestão do nosso Edmundo. Jogador por jogador. E aí? É agora. Tete a tete. Quem é melhor? Primeiro Corinthians em tela cheia. Para você, ó. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Ralf, Michael, Romero, Rodriguinho e Cleison e Jadson. Esse é o time pegando a média das atuações e tal, que colocamos como equipe titular do Corinthians. E o Grêmio? Grohe, Léo Moura, Kahneman, Jeromel e Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e André. Primeiro duelo Fox, hein? Começamos bem. Não dizem que um grande time começa por um grande goleiro? Temos aí 2 grandes goleiros e candidatos à Copa. Grohe ou Cássio? Zinho? Garotão. Como eu fiquei naquela indecisão, né, dos 2 times, né? Muito equilíbrio esse duelo aí. Como eu não posso ficar em cima do muro, Cássio. Ele tá embaixo do mundo. Porque assim, a gente, legal, o momento eu falei Corinthians, mas cara, é os 2 melhores. Muito bem. Cássio para o Zinho. Leandro Quesada. Ex-Grêmio, Cássio. Começou no Grêmio, muito bem lembrado. Esqueça disso. Muito bem lembrado. Porque ele vai para a seleção, porque são 2 goleiraços. Cássio. Edmundo. Grohe. PVC. Deixa eu ver aqui direito, velho. Olha ali. Direitinho. Cássio. Olha, os 2 têm no currículo defesas milagrosas, importantíssimas. A gente se lembra das defesas do Grohe agora na reta final da Libertadores, especialmente no chute do Ariel contra o Barcelona de Guayaquil. Mas aí a gente tem que se lembrar também lá de trás do Diego Souza, naquele jogo Corinthians e Vasco. A gente tem que se lembrar da defesa na final do Mundial contra o Chelsea.
São 2 goleiraços, mas o Cássio está fazendo defesas impossíveis há mais tempo. Então, por isso, para mim, Cássio, mas são 2 goleiros fantásticos. Vamos à frente, então? Vamos lá. Lateral direita. Léo Moura ou Fagner? Zinho. Garota. Boa sorte. São os 2 melhores times do Brasil. Isso parece a política do Brasil. O cara, assim, parece que ele é da direita, mas ele não é da esquerda. A história do Léo Moura é algo assim maravilhoso, né? Um cara é meu amigo. Mas assim, eu tenho que falar pelo momento, o Fagner vai para a Copa do Mundo, na minha opinião. Então, Fagner. Leandro. Léo Moura tem uma história fantástica no futebol. Mas momento é momento, a gente está analisando o momento. No seu critério, fica à vontade, é democrático. E aí seleção também tem um peso, né? O Fagner vai para a Copa, assim como o Cássio. Então, Fagner. Edmundo. O Cássio vai para a Copa? Vai. Ih, rapaz, bem forte. Fagner, 3 votos para Fagner. E aí, Paulo Vinícius Coelho? Fagner. Ele tá no time, agora que eu entendi. Tá aqui no clima do carnaval. E pra mim, Léo Moura. Se você pegar a carreira toda do Léo Moura e se você pegar a carreira toda do Fagner, pra mim, no final das 2 carreiras, o Léo Moura será um melhor lateral do que o Fagner, que é muito bom. Pra mim, Léo Moura, mas sou voto vencido. Deu Fagner, até agora 2-0 Corinthians. Pelo amor de Deus agora, hein? Essa é boa. Jesus nos proteja. Kahneman ou Balbuena? Balbuena. Ué, mas trocaram? Não é o Jeromel com Balbuena, não? Era Jeromel com Balbuena. A gente trocou para dar uma zaga Balbuena-Jeromel. Não é Jeromel? Não é justo. O Balbuena joga pela direita e o Jeromel joga pela direita. Não, mas esse é no momento em que eles inverteram ali por causa do... Eu vou ser um apresentador rebelde. Eu vou mudar o esquema tático ali. Jeromel ou Balbuena? Perfeito, produção? Depois a gente se acerta depois do programa. Tem que ser Jeromel ou Balbuena. Jeromel Balbuena, o Jeromel joga por aqui. Você queria arrumar um jeitinho aí de botar as 2, né? É que mudou. Agora tá ali, não. Tem que ser que tá ali. Jeromel. Não, o apresentador. Eu tô vai mudar Rodriguinho Luan ali? Eu tô arrumando uma confusão. Muito bem. Jeromel. Não, esse não. Jeromel ou Balbuena? Aí Jeromel disparado. Jeromel. Muito bem. Jeromel é a seleção. Por mim vai pra Copa. Jeromel. Muito bem. O que foi, Octa? Tá dizendo que Jeromel e Kahneman vão vencer? Calma, não teve votação ainda, calma. Leandro Quesada. A minha dupla seria Jeromel e Balbuena. O Octa também tá falando a mesma coisa, que seria Jeromel e Balbuena. Mas o que tá valendo aí ou o que o apresentador mudou? O apresentador tem uma certa... É Jeromel e Balbuena? É Jeromel e Balbuena. Jeromito, né? Jeromito. Edmundo. Jeromel, PVC. Cadê o PVC? PVC, Jeromel, é isso aí. Boa, PVC, gostei dessa aí, PVC. Jeromel também, unanimidade. Agora vamos para Kahneman ou Henrique. Há necessidade de abrir votação? Eu acho. Acha? Então vai nessa, Zinho. Henrique, olha aí. Tetra botou no Henrique, hein? Leandro. Kahneman. Edmundo. Kahneman. PVC, sinalizando. Não, errei. É pra cá, PVC. Cuidado, PVC. Eu também vou com o Kahneman. Eles mudaram para o Corinthians, para o Grêmio empatar. Não, é o apresentador, né? O apresentador aqui, porque a produção, o apresentador peitou a produção, rachou o grupo do programa, hein? Vai dar confusão depois do programa. Crise no expediente, problema, hein? Jeromel e Kahneman. Bom duelo na esquerda, hein? Sid Clay ou Cortez? Bom, hein? E aí, Zinho? Eu vou pela assim, eu tenho que ser coerente, né? Assim, o Sid Clay, ele pode, nesse campeonato, nos campeonatos pela frente, porque eu estou avaliando o momento, não é a história e tal. Então, no momento, o Cortez está melhor que o Sid Clay, mas ele está começando a história dele no Corinthians. Né? Ele está aí há 3, 4 jogos.
Então, o momento do Cortez, que vem de campeão, de várias conquistas, de assumir essa titularidade no Grêmio, de um Cortez que há um tempo atrás estava sumido. Então, eu voto no Cortez. Pelo momento, tem que ser coerente. Então tá bom. Então Cortez pro Zinho. E aí, Quesada? Vou de Cortez também, Cortez. Cortez. Mas o Sid Clay vai arrebentar no Corinthians, vai fazer a torcida esquecer o Arana. Tá indo muito bem mesmo. Cortez, 2 votos. Edmundo. Cortez. PVC, sinalizando. Hoje, Sid Clay. Sid Clay, eu voto no Cortez, eu acompanho o relator Crisan e voto na dele. Cortez ganhou 3-2 para o Grêmio. Agora vamos para o primeiro volante ali. Quem é que a gente vai botar aí brigando? Ralf e Michael do Grêmio versus Ralf. Michael ou Ralfzinho? Tem que seguir essa coisa da coerência. O Ralf, a história dele é no Corinthians de campeão de Libertadores, mas o momento o Ralf nem é o titular absoluto. E o Michael é um dos líderes do Grêmio, é o jogador que inicia a jogada. Tecnicamente, o Michael é mais jogador. Então eu voto no Michael. Michael. Leandro Quesada. Ralf. Edmundo. Ralf. PVC. Certo lado aí, PVC. Michael. Eu decido e voto no Ralf, por tudo que ele já fez e pelo que ele voltou jogando. Então, Ralf para mim. 3-3. Agora vamos para Arthur. O Michael do Corinthians agora. Michael ou Arthur? Há necessidade de abrir votação? Mas acho que há uma necessidade de só falar uma coisa. O Michael joga muita bola. Joga muita bola. Muita bola. É que bateu de frente com o cara enjoado, né? Daria Arthur, mas o que o Michael tá fazendo no Corinthians, o cara tá jogando muita bola mesmo. Mas Arthur. Não, são os 2 melhores times. Então, não é que um tá vencendo. Porque um é bom e o outro é ruim. Não. Os dois são bons. Todos são bons. Todos. Aquilo que o Edmundo falou do Corinthians, jogar a camisa dos volantes pra cima e quem pegar, se fosse quem pegou, pegou. Tá dando aí na votação, tá empate. Muito bem, ganhou o Arthur, então tá 3-3, é isso? 3-3. Agora 2 jogadores tem uma disputa aí que é mais dura. Não. 4-3. Tem uma disputa que é mais dura. Romero e Ramiro, 4-3 para o Grêmio. Agora 2 jogadores operários importantíssimos da parte tática. Ramiro ou Romero? Zinho. Tem 4-3 para o Corinthians, eu voto no Ralf. 4-3 para o Corinthians. 4-3 para o Corinthians, obrigado, PVC. 4-3 Corinthians. Ramiro ou Romero? Tudo com R. São, como você falou muito bem, taticamente, são jogadores que ajudam demais. Mas assim. Tá 4-3 Grêmio. A gente votou Jeromel, Kahneman. Não foi? Não. Deixa Cássio, Fagner, Jeromel, Kahneman e Cortez. 3-2. Ralf e Ramiro. Cortez ganhou, tá certo. Ralf e Arthur. 4-3 Grêmio. 4-3 Grêmio. É isso aí. Ramiro ou Romero no pique? Ramiro, Quesada. Sério mesmo? Sério? Eu daria uma dupla sertaneja legal, né? Ramiro e Romero. Boa, muito boa. Boa, legal. Deixa eu falar. Todo mundo gosta desse nome Dá um trava-língua. O Romero, taticamente, é um cara muito importante, né? O que falta de técnica, ele leva na força, no vigor e tal. Mas o Ramiro, pra mim, joga muita bola. Então você vota no Ramiro. Muita bola. Ramiro. Gosto muito do Ramiro. Edmundo. Olha só, no campinho, eles estão posicionados da mesma forma. Só que um é volante e o outro é atacante. Né? O Ramiro do Grêmio é volante e joga como saída pelo lado direito. O Romero, de origem, é atacante, aquele ponta. E recompõe na esquerda. Recompõe bem. Então, mas como eles estão ali, eu vou votar no jogador. O jogador, o Ramiro, o do Grêmio. Ramiro, Paulo Vinícius Coelho. Agora eu vou acertar. Agora acertou, PVC? Ramiro. Isso aí, PVC. Ramiro também. 5-3 pro Grêmio. Chegou a hora. Luan ou Rodriguinho? Chegou a hora. Assim, Tetra. O Luan é mais jovem e a carreira dele, ele vai alcançar muito mais coisas, né? O Rodriguinho, ele veio despontar no Corinthians como esse grande jogador.
Então eu vou votar pelo momento. O momento do Rodriguinho é melhor do que o do Luan. Rodriguinho para o Zinho. Que sata? 2 caras que poderiam ir para a Copa. Podem chamar. Nenhum dos 2 vai. Não? E se for um, é mais o Rodriguinho do que o Luan. Por incrível que muita gente possa... Eu vou de Rodriguinho. Rodriguinho. Edmundo! Tá com uma dor no coração falando isso, porque se eu falasse o Luan, eu ia ficar com dor no coração de falar. Eu não vou me pegar só aos últimos 4, 5 jogos. Primeiro porque o Luan nem jogou esses 4 últimos jogos, 4, 5 últimos jogos. Eu vou votar no Luan. Luan, PVC. Luan. Rapaz, o Rodriguinho, pra mim, hoje é o melhor jogador do Brasil, mas eu acho que o Luan é mais talentoso. Então eu voto no Luan. Então, o Grêmio tá bem aí na fita, é isso? 6-3 pro Grêmio? 6-3 pro Grêmio. Agora vamos lá, Everton ou Cleison? 2 baixinhos levados, hein? Everton ou Cleison? Zinho. Aí é muito parecido. Como todos os duelos que a gente tá falando, né? Mas tecnicamente muito parecido. São os piores. São? Parecidos e aí? Cleison, que saca? Olha, se tivesse o Vital ali no lugar do Cleison, eu falaria Vital sem pensar. A disputa muito parecida. Everton. Edmundo. É o mais equilibrado para baixo, né? Porque vai ter equilíbrio em outros, mais para a parte de cima. Eu voto no Cleison. Cleison. PVC? Everton, eu voto também no Cleison. Então deu Cleison, tá 6-4. André ou Jadson? Há necessidade? Não tem, não? Se estão embolando história, currículo e tudo, o Jadson. Siga o seu coração, abençoado. Jadson. Alguém vota no André? Eu vou votar no André. No André, olha aí. Agora nem jogou. Porque é a posição de 9, de centroavante. O homem o André é 9, é centroavante. É 9, André. Então ele é melhor que o Jadson naquela posição. Mas o Corinthians não joga com atacante? Não. Botaram ali. Botaram no centro. Um é centroavante, o outro não é. É o momento. Eu só quero fazer uma crítica o André nem jogou no ao Grêmio. Professor Carlotto? Quero fazer uma crítica ao Hector. Primeiro. O André do esporte também não foi ainda, calma. Não, ele já está pedindo para ser chamado assim, Eu vou fazer só uma crítica. No lugar do Jadson deveria estar o Rodriguinho. Porque o Corinthians não mudou lá? O Corinthians joga num 4-4-2 com uma variação de um 4-2-4. E o Rodriguinho é um cara que se enfia lá. Muda aí. Tá te cornetando muito. Agora, Olha aí. Então, porque aí Luan e Rodriguinho estariam no mesmo time. Para tentar dar uma força aí, Jadson. Eu colocaria. Muito bem. O que é que você está reclamando? rapaz? Está sendo cornetado aqui o nosso professor. Então você votou em quem? Jadson. E outra coisa, o apresentador é tudo aqui, mas segura a onda. Se botou o Jeromel aqui, deixa o Jeromel lá. Eu fui um apresentador hoje rebelde, hein? Quase que eu derrubo o treinador. Ô, Edmundo, e aí, hein? André, PVC. Jadson. Eu acho que em qualquer posição o Jadson é melhor. Então voto no Jadson. Então deu 6-5 para o Grêmio. E agora... não terminou não. Fábio Carille ou Renato Gaúcho? Crisan César Oliveira. De Oliveira Filho. O Crisanzinho, que virou Zinho. Pode dar empate, não? Não é muito recomendável, não. Quesadinha. É uma encrenca esse programa. Vai ficar bravo comigo. Não vai não, só amigo. Carille, por exemplo, olha aí. Leandro. Os próximos técnicos da seleção do Brasil. Se o Tite for para outro projeto. O Renato está na frente. Renato Progressado. O Renato está na frente para chegar à seleção. E o Renato tem uma carreira mais extensa. Sim. É uma pergunta muito difícil. O que o Carille está fazendo no Corinthians é... Eu posso responder ao final dessa temporada? Não. Sabe por que eu votei no Carille? O João Guilherme me ajudou. No voto que ele determinou ser o Luan. Que ele falou que o Luan é mais talentoso para o resto da carreira. Sempre será mais talentoso.
Tem um nível de talento maior. Eu acho que o Você acha Carille vai é um ter técnico uma com mais condição recursos? de crescimento ainda maior na carreira. Então, só para criar o fuzuê, porque eu gosto de ver o ciclo pegar. Você votou em quem? Carille. Então, vou dar empate aqui. Renato. Renato Edmundo. Olha o papai. O papai Alô, é gente papai. boa, mas ele foi meu treinador. Papai. Eu não conheço o Carille treinando, mas vou votar no Carille. Carille. 2-1 pro Carille. Olha a bomba que você jogou pro Vem aí o mito. O João tá tremendo. O Google humano. Paulo Vinícius Gomes. Resposta de mundo. O Renato foi meu técnico. O Carille não conhece treinando. Olha aqui, você já entrevistou os dois. Você já entrevistou os dois. Você já entrevistou os dois. Quem se saiu melhor na entrevista? Eu acho que depois que o Renato começou a estudar, eu voto no Renato. Renato, então demos um empate aqui. Você sabe que a gente não combinou, né? Não, de maneira nenhuma. Só para você ter o voto de Minerva. Perfeitamente. Você vai decidir tudo. E deixa eu dizer, o telefone já tocou. O voto do Edmundo decidiu. Não decidi nada. Decidiu a sua fala pra mim. Eu não decidi nada. Depois vocês falam aí que é moleza. Você é apresentador, trabalha no Fox Sports, um glamour danado. Olha a encrenca aí. Muito bem. Difícil, hein? O telefone tocou, só pra você saber. Tocou. Pedindo pra ser mais ágil, né? Não, se o programa terminar, você pode responder outro dia. O telefone não só tocou como entrou. Daqui a pouco vai parar tudo, hein? Rapaz. Hein, João? Vai parar tudo. Um treinador que perde a sua referência de ataque, que foi fundamental por uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, e que monta um time no ano seguinte sem centroavante e jogando um bolão e mantendo um nível de atuação extraordinário e provavelmente brigando por tudo de novo, para mim o Carille é melhor. É isso. Mas o Renatão é extraordinário, diga-se de passagem. Mas eu concordo com vocês, hein? Eu acho que o Carille vai mostrando aí. Sabe o que aconteceu? Okay. 6-6. 6-6, tudo igual. Então. O mais em cima do muro de todos. Nós temos os dois melhores times do Brasil e está tudo igual. 6-6, ninguém é melhor. Perdemos tempo, nos queimamos com um monte de gente e botar empate sem Os caras decidiram em casa. O que os caras decidiram em casa, por favor, produção, é o que vai ganhar essa enquete. Agora o povo vai decidir, né? Como sempre tem que ser, o povo decide. Qual é o voto do povo, produção? Quem ganhou, hein? O duelo Fox aí, na opinião de todos, a enquete. Quem é o melhor treinador? Quem é o melhor time do Brasil? Deu Grêmio. Qual o percentual final aí? O Grêmio, vamos mostrar, atenção, os dados estão sendo apurados, olha lá, hein? 44% Corinthians, 56% Grêmio, mas olha, são dois times que estão realmente sobrando na turma no futebol brasileiro e que merecem estar à parte neste momento, que outros atinjam esse patamar aí, outros times do nosso futebol, para que a gente tenha cada vez mais competições e jogos muito interessantes. Parabéns para Corinthians e Grêmio, mas aqui no nosso Duelo Fox deu 6-6 e para a galera o Grêmio é melhor. Vem aí uma dupla que não precisa entrar em nenhuma enquete, em nenhum duelo. Porque aí eu pergunto, há necessidade? Não tem necessidade. Vem aí, Eduardo Elias e Marina Ferrari com o Central Fox. Companheiros, amanhã tem mais expediente. Um prazer estar aqui com todos vocês. Valeu, galera! Para tudo! Para tudo! O Passu, Edmundo, que inventou esse negócio aí. Foi. Edmundo.